Você já parou para pensar que algo tão simples como escolher o horário errado para tomar banho poderia estar afetando profundamente sua vida espiritual e material? A Bíblia nos ensina que existem princípios invisíveis governando nossa existência. E quando ignoramos essas verdades, inadvertidamente abrimos portas para dificuldades que nunca imaginamos. Em seu ministério de décadas, Billy Graham frequentemente alertava: pequenas desobediências podem criar grandes consequências espirituais. Esta verdade atemporal se aplica até aos aspectos mais cotidianos de nossas vidas, como o momento em que decidimos nos banhar. Deus estabeleceu um ritmo divino para toda a criação, e quando desrespeitamos esse ritmo, mesmo em ações aparentemente insignificantes, colocamos em risco a harmonia espiritual que Ele planejou para nós. Eclesiastes 3:1-8 nos lembra claramente que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Este princípio não se aplica apenas aos grandes momentos de nossa vida, mas a cada pequena decisão diária, incluindo aquelas que consideramos puramente mundanas ou físicas. Billy Graham certa vez disse: quando negligenciamos os princípios espirituais que regem a vida cotidiana, estamos essencialmente rejeitando a sabedoria divina que foi projetada para nossa proteção e prosperidade. Esta reflexão profunda nos convida a reconsiderar até mesmo um hábito tão comum quanto tomar banho à noite. A noite, segundo os princípios bíblicos, é um período de extraordinária atividade espiritual. Um momento em que as barreiras entre o visível e o invisível se tornam mais tênues. Como cristãos atentos, precisamos compreender que certos atos realizados neste período podem amplificar nossas vulnerabilidades espirituais. Billy Graham enfatizava que a noite não é apenas um período de descanso físico, mas um momento estratégico no reino espiritual. O que fazemos neste período tem repercussões que vão muito além do que nossos olhos podem ver. Tomar banho durante certos horários noturnos pode, surpreendentemente, criar uma abertura espiritual indesejada, permitindo que influências negativas penetrem em nosso ser quando estamos mais vulneráveis. Esta não é uma superstição vazia, mas uma compreensão profunda de como o mundo espiritual interage com nossas ações físicas. Quando examinamos as Escrituras com atenção, percebemos que Deus sempre nos orienta para vivermos em harmonia com os ritmos divinos que Ele estabeleceu. Em Tessalonicenses 5:5, somos lembrados que todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Este versículo poderoso nos convida a viver conscientemente, alinhados com a luz divina, evitando ações que nos associem espiritualmente com as trevas. Você já percebeu como certas decisões em sua vida, mesmo aquelas que pareciam insignificantes no momento, acabaram tendo consequências muito maiores do que você poderia imaginar? Se você está assistindo até aqui, gostaria de te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho de notificações. E quero te fazer uma pergunta especial. Você já sentiu que certos hábitos em sua vida estavam de alguma forma bloqueando suas bênçãos? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para transformar sua própria vida. Prometo ler todos os comentários pessoalmente. Billy Graham ensinou que a obediência aos princípios divinos, mesmo naqueles detalhes que o mundo considera triviais, é o que distingue uma vida de vitória de uma vida de constante luta. Esta perspectiva nos convida a examinar minuciosamente nossos hábitos diários, incluindo o momento em que escolhemos nos banhar. A água na Bíblia não é apenas um elemento físico para a higiene. Ela carrega um profundo significado espiritual,
de purificação, renovação e vida. Quando usamos a água em momentos inadequados, particularmente durante certos períodos da noite, podemos inadvertidamente transformar um ato de purificação em uma porta espiritual para influências negativas. Graham explicava: os símbolos físicos que Deus criou sempre carregam significados espirituais paralelos. A água que limpa pode também, quando mal utilizada, tornar-se um condutor para aquilo que contamina espiritualmente. Esta sabedoria, antiga, frequentemente esquecida em nossa sociedade moderna, obcecada com conveniência e conforto, pode ser a chave para desbloquear bênçãos que têm sido impedidas em sua vida. As horas noturnas, especialmente aquelas mais profundas da madrugada, são descritas na Bíblia como momentos de intensa atividade espiritual. Em Jó 34:20, lemos: num momento morrem, e à meia-noite os povos são perturbados, e passam, e os poderosos são tomados sem mão humana. Este versículo revela como o período noturno pode ser um tempo de vulnerabilidade espiritual. Billy Graham frequentemente alertava que nossa maior vulnerabilidade espiritual ocorre quando estamos menos vigilantes. Durante a noite, quando nosso corpo busca descanso, nossa guarda espiritual naturalmente se reduz. É precisamente nestes momentos que devemos ser mais cautelosos com nossas ações, entendendo que elas podem ter consequências espirituais amplificadas. Banhar-se durante certos horários noturnos pode, portanto, criar uma abertura indesejada em nossa proteção espiritual, permitindo a entrada de influências que podem manifestar-se como pobreza, infortúnio ou constantes obstáculos em nosso caminho. O tempo é uma criação divina, meticulosamente planejada por Deus para nosso benefício. No livro de Gênesis, vemos como Deus estabeleceu ciclos de luz e escuridão, criando uma ordem perfeita. Quando violamos esta ordem, mesmo em atos aparentemente insignificantes como tomar banho em horários impróprios, estamos essencialmente rejeitando a sabedoria divina incorporada na própria estrutura da criação. Billy Graham observou: muitas vezes buscamos respostas complexas para nossos problemas, quando, na verdade, a solução está em retornar à simplicidade da obediência aos princípios fundamentais estabelecidos por Deus. Esta perspectiva nos convida a reconsiderar hábitos cotidianos que podem estar em desacordo com o ritmo divino, incluindo o momento que escolhemos para nossa higiene pessoal. A noite, longe de ser apenas um período para descanso físico, é um tempo designado por Deus para restauração espiritual através do repouso disciplinado e da proteção intencional de nossas fronteiras espirituais. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos onde ações realizadas no tempo errado resultaram em consequências graves. Considere o rei Saul, que em 1 Samuel 13 ofereceu um sacrifício precipitadamente, não esperando pelo tempo determinado que Samuel havia estabelecido. Esta aparentemente pequena impaciência custou-lhe o reino. De maneira semelhante, quando ignoramos a importância espiritual do tempo em nossas ações cotidianas, como tomar banho em horários inapropriados da noite, podemos inadvertidamente abrir portas para dificuldades financeiras e outros obstáculos em nossa vida. Billy Graham alertava: o inimigo de nossas almas frequentemente nos tenta a agir fora do tempo de Deus, sabendo que isso compromete nossa proteção espiritual. Este princípio espiritual profundo, aplicado ao ato de tomar banho à noite, revela como algo aparentemente inócuo pode ter implicações espirituais significativas que afetam nossa prosperidade e bem-estar. A água não é apenas um elemento físico, mas carrega um poderoso simbolismo espiritual na tradição bíblica. Desde o Espírito de Deus se movendo sobre as águas em Gênesis até o rio da água da vida,
Em Apocalipse, a água representa purificação, renovação e bênção divina. Billy Graham frequentemente ensinava que os elementos naturais que Deus criou possuem tanto propriedades físicas quanto significado espiritual. Quando usamos a água em momentos inadequados, especialmente durante certos períodos da noite, quando as barreiras espirituais estão naturalmente mais vulneráveis, podemos inadvertidamente transformar um ato de purificação em uma porta para influências negativas. Isto não é superstição, mas uma compreensão profunda da interconexão entre o físico e o espiritual em nossa existência como seres criados à imagem de Deus. A água, que normalmente limpa e purifica, pode, quando utilizada em momentos espiritualmente inapropriados, tornar-se um condutor para aquilo que desejamos eliminar de nossas vidas. O exemplo bíblico de Naamã em 2 Reis 5 ilustra perfeitamente o poder da obediência relacionada à água. Quando este comandante sírio de 47 anos foi instruído a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado de sua lepra, inicialmente resistiu, porque a instrução parecia demasiado simples. No entanto, sua eventual obediência resultou em cura milagrosa. Billy Graham destacava este relato dizendo: frequentemente, Deus vincula nossas bênçãos a atos de obediência aparentemente insignificantes, testando nossa disposição de confiar em sua sabedoria acima de nosso próprio entendimento. De modo semelhante, quando ajustamos nossos hábitos de higiene pessoal para alinhá-los com os princípios espirituais que Deus estabeleceu, demonstramos uma disposição para viver em harmonia com sua ordem divina. Esta obediência, mesmo em detalhes aparentemente pequenos, pode desbloquear bênçãos e proteção que de outra forma permaneceriam inacessíveis em nossa vida. A história do dilúvio em Gênesis nos oferece outro poderoso exemplo de como a água pode ser tanto um instrumento de purificação quanto de julgamento. Durante aquele cataclismo, a mesma água que destruiu a corrupção da terra também preservou Noé e sua família na arca, permitindo um novo começo para a humanidade. Billy Graham observava: a água, como muitas das criações de Deus, pode tanto abençoar quanto disciplinar, dependendo de como nos relacionamos com ela no contexto dos princípios divinos. Esta dualidade se aplica ao uso da água em nossa higiene pessoal, especialmente considerando o momento escolhido para isso. Quando tomamos banho em horários noturnos inadequados, podemos inadvertidamente transformar um ato que deveria ser de purificação em uma experiência que nos abre espiritualmente para influências negativas, resultando em obstáculos para nossa prosperidade e bem-estar geral. Tenho uma mensagem especial para você que chegou até este ponto do vídeo. Sua busca por conhecimento espiritual me emociona profundamente. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca esta oportunidade de fazer parte de uma comunidade que busca verdades espirituais transformadoras. Compartilhe também nos comentários como este ensinamento está impactando sua vida. Sua história pode ser exatamente o testemunho que alguém precisa para dar o próximo passo em sua jornada espiritual. Estamos juntos neste caminho. A vigilância espiritual é um tema recorrente nas Escrituras. Em 1 Pedro 5,8, somos advertidos: sejam sóbrios e vigiem. O adversário de vocês, o diabo, anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Billy Graham frequentemente enfatizava este princípio. A vigilância espiritual não é paranoia, mas sabedoria prática, num mundo onde forças invisíveis operam constantemente. Esta vigilância deve se estender a todos os aspectos de nossa vida, incluindo decisões aparentemente mundanas, como o horário de nossos banhos. A noite é caracterizada nas Escrituras
como um tempo em que nossa vigilância natural diminui e somos mais vulneráveis espiritualmente. Jesus mesmo nos adverte em Mateus 13:25, que enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Este princípio espiritual profundo nos ajuda a entender por que certas atividades, como banhar-se em determinados horários noturnos, podem nos expor desnecessariamente a influências que prejudicam nossa prosperidade e bem-estar. A relação entre obediência aos princípios divinos e prosperidade material é claramente estabelecida na Escritura. Em Deuteronômio 28:1 e 14, Deus promete que a obediência aos seus mandamentos resultará em bênçãos abrangentes, incluindo prosperidade material. Billy Graham costumava explicar: a pobreza nem sempre é resultado de desobediência, mas certos tipos de dificuldades financeiras persistentes podem ser sinais de que estamos vivendo fora da ordem divina em alguma área de nossa vida. Quando violamos princípios espirituais, mesmo em ações aparentemente insignificantes, como tomar banho em horários espiritualmente vulneráveis da noite, podemos inadvertidamente criar barreiras para o fluxo de bênçãos materiais em nossa vida. Isto não é uma fórmula mágica para a riqueza, mas um reconhecimento de que nossa realidade material está intrinsecamente conectada com nosso alinhamento aos princípios espirituais que governam a criação. O conceito de portas espirituais aparece frequentemente nas Escrituras, embora nem sempre com essa terminologia específica. Em Efésios 4:27, Paulo adverte: não deem lugar ao diabo, utilizando uma linguagem que sugere a possibilidade de criarmos aberturas espirituais através de nossas ações e atitudes. Billy Graham ensinava que cada decisão que tomamos ou tem o efeito de fortalecer nossas defesas espirituais ou de criar vulnerabilidades em nossa armadura espiritual. Esta perspectiva profunda ajuda a explicar por que algo aparentemente inócuo, como tomar banho em horários impróprios da noite, pode, na verdade, criar uma abertura espiritual que permite a entrada de influências que comprometem nossa prosperidade e bem-estar. A água, sendo tanto física quanto simbolicamente um condutor, pode, quando utilizada em momentos de vulnerabilidade espiritual aumentada, facilitar transferências energéticas e espirituais que não desejamos em nossa vida. A sabedoria divina sempre nos orienta a viver em harmonia com os ritmos que Deus estabeleceu. Provérbios 9:10 nos lembra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, convidando-nos a considerar como até mesmo nossas ações mais cotidianas podem refletir ou rejeitar a ordem divina. Billy Graham observava: muitas vezes são as pequenas inconsistências em nossa obediência que criam as maiores vulnerabilidades em nossa vida espiritual. Isto se aplica perfeitamente à questão do banho noturno em horários inadequados. Quando ignoramos os princípios espirituais relacionados ao tempo apropriado para certas atividades, estamos essencialmente declarando que nossa conveniência ou preferência pessoal tem prioridade sobre a sabedoria divina. Esta atitude, por menor que pareça, pode criar barreiras significativas para o fluxo de bênçãos em nossa vida, manifestando-se como dificuldades financeiras persistentes ou obstáculos recorrentes em nosso caminho. Em Eclesiastes 8:5-6, lemos: quem obedece ao mandamento não experimentará nenhum mal. O coração do sábio discerne tanto o tempo como o modo adequado de agir, pois para tudo há um tempo e um modo adequado de agir. Este princípio bíblico fundamental nos lembra que não é apenas o que fazemos que importa, mas quando e como o fazemos. Billy Graham frequentemente enfatizava: viver em sabedoria significa reconhecer que Deus estabeleceu tempos e estações,
para todas as coisas, e que nossa prosperidade depende em parte de respeitarmos esses ciclos divinos. Quando aplicamos este princípio à questão do banho noturno, compreendemos que existe um discernimento espiritual necessário para determinar os momentos mais apropriados para esta atividade aparentemente mundana. Ignorar este discernimento pode inadvertidamente criar obstáculos para o fluxo de bênçãos divinas em nossa vida, manifestando-se como dificuldades financeiras ou outros desafios persistentes. A noção de ordem divina permeia toda a Escritura, desde a criação, meticulosamente estruturada em Gênesis, até a descrição da Nova Jerusalém em Apocalipse. Billy Graham destacava frequentemente que, quando vivemos em harmonia com a ordem divina, experimentamos uma paz e prosperidade que transcendem as circunstâncias externas. Esta ordem divina inclui não apenas princípios morais explícitos, mas também ritmos e padrões mais sutis que governam a interação entre o físico e o espiritual em nossa existência. Quando tomamos banho em horários noturnos espiritualmente vulneráveis, podemos inadvertidamente perturbar esta ordem divina em nossa vida pessoal, criando aberturas para influências que comprometem nossa prosperidade e bem-estar. Esta não é uma questão de superstição, mas de sabedoria espiritual prática, baseada em uma compreensão profunda de como o reino visível e o invisível interagem constantemente em nossa realidade cotidiana. O sono é descrito nas Escrituras, não apenas como um descanso físico necessário, mas como um estado de vulnerabilidade espiritual que requer proteção divina especial. No Salmo 127:2, lemos: "É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Deus concede o sono àqueles a quem ama." Billy Graham ensinava que o sono é um ato de confiança em Deus, um momento em que conscientemente nos entregamos à sua proteção quando estamos mais vulneráveis. Esta perspectiva profunda nos ajuda a entender por que devemos ter cuidado, especial com atividades realizadas imediatamente antes do sono, como banhos noturnos em horários inadequados. Tais atividades podem comprometer a qualidade espiritual de nosso sono, transformando o que deveria ser um período de restauração divina em uma experiência que nos deixa espiritualmente drenados e mais vulneráveis a influências que comprometem nossa prosperidade. Em Provérbios 21:5, lemos: "Os planos do diligente certamente levam à abundância, mas todo apressado acaba na pobreza." Este princípio bíblico poderoso conecta diretamente nossa abordagem ao tempo com nossa prosperidade. Material. Billy Graham frequentemente alertava: a pressa e a impulsividade são frequentemente estratégias do inimigo para nos levar a agir fora do tempo perfeito de Deus. Quando tomamos banho apressadamente em horários noturnos inadequados por conveniência ou hábito, podemos estar demonstrando exatamente este tipo de impulsividade que a Escritura associa à pobreza. Viver em harmonia com os ritmos divinos requer disciplina e intencionalidade, qualidades que se manifestam até nas decisões aparentemente mundanas, como o momento escolhido para nossa higiene pessoal. Esta atenção aos detalhes espirituais da vida cotidiana é frequentemente o que distingue uma vida de prosperidade constante de uma marcada por dificuldades financeiras persistentes. À medida que concluímos esta reflexão sobre os aspectos espirituais de nossas ações cotidianas, incluindo o momento escolhido para nossos banhos, lembremos das palavras de Billy Graham. Frequentemente, são as pequenas obediências que abrem caminho para os maiores milagres em nossa vida. Deuteronômio 28:2 promete: "Todas estas bênçãos virão sobre você e o alcançarão quando você obedecer ao Senhor, o seu Deus." Esta promessa divina nos lembra que a obediência, mesmo
Em detalhes aparentemente insignificantes, como o horário de nosso banho, pode desbloquear um fluxo de bênçãos divinas em nossa vida. Quando alinhamos todas as áreas de nossa existência, incluindo nossas rotinas de higiene pessoal, com os princípios espirituais que Deus estabeleceu, criamos um ambiente propício para prosperidade, proteção e favor divino. Esta não é uma fórmula mágica, mas um reconhecimento humilde de que a sabedoria de Deus excede infinitamente a nossa e que nossa verdadeira prosperidade depende de vivermos em harmonia com sua ordem divina em todos os aspectos de nossa vida. Quero te agradecer de coração por chegar até o final deste vídeo. Se as verdades que compartilhamos hoje tocaram seu coração, por favor, considere se juntar à nossa família inscrevendo-se no canal. Sua presença aqui é uma bênção para nós. E me conte nos comentários. Este ensinamento mudou sua perspectiva sobre algum hábito em sua vida. Sua história pessoal pode ser exatamente o testemunho que alguém precisa ouvir hoje. Estamos construindo uma comunidade onde podemos crescer juntos espiritualmente e sua voz é importante para nós. Até o próximo vídeo e que Deus continue revelando seus caminhos perfeitos para a sua vida.